Olá, querido amigo, querida amiga, um bom dia, tudo bem com você? Eu me chamo Danilo Leão e sou seu companheiro de estudo da lição da Escola Sabatina nessa semana. E hoje, dia 12 de agosto, o tema da nossa lição é o custo do discipulado. Antes de iniciarmos o nosso estudo hoje, eu gostaria de fazer aquele lembrete a você de deixar o like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e com seus familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela nossa mensagem. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque temos mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua Palavra. E pedimos a Tua companhia, a bênção do Teu Santo Espírito para entendermos conforme o Teu querer. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 38, que diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. A partir do verso 34 agora, lemos o seguinte: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que Jesus ensinou acerca do custo de segui-lo? Os discípulos chegaram num ponto crucial em seu relacionamento com Jesus. Agora eles sabiam quem Jesus era, o Messias. O autor de Marcos já sabia desde o início quem Jesus era. Nós podemos ver isso em Marcos capítulo 1, no verso 1. Jesus havia chamado seus discípulos para serem pescadores de homens. A gente vê isso em Marcos capítulo 1, no verso 17. Mas Jesus não mencionou até este momento o custo desse serviço e os problemas que eles enfrentariam. Agora, os discípulos sabem quem Jesus é. E Jesus então passa a explicar de maneira clara a eles o que ele, como Messias, teria que passar. Ele seria rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, ele seria rejeitado por muitos. Ele então seria levado para a cruz e seria morto, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. E essa foi uma notícia chocante para Pedro, pois ele imediatamente chamou o mestre à parte e disse: Tenha compaixão de ti, ó mestre. Pedro então ali estava tentando persuadir a Jesus para não seguir esse caminho que o levaria à morte de cruz. Mas Jesus repreendeu a Pedro. Eu fico imaginando que as palavras de Cristo soaram de maneira dolorosa nos ouvidos de Pedro. Pois Cristo disse a Pedro: Arreda de mim, Satanás, és para mim pedra de tropeço. É interessante que Ellen White comenta a respeito desse momento e ela diz assim o seguinte, no livro O Desejado de Todas as Nações, aqui na página 331. Lemos o seguinte: As palavras de Pedro não eram para ajudar,
e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estava em harmonia com o plano divino, de graça para com o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera a ensinar com o seu exemplo. Então, Jesus teve sim que ser duro com Pedro, entendendo e enxergando que Pedro estava apenas sendo um instrumento de Satanás para tentar ali desanimá-lo, desencorajá-lo, persuadi-lo a desistir de sua missão. Mas Cristo repreende a voz de Satanás por meio de Pedro e mostra ali que ele estava determinado a ir até o fim e cumprir a sua missão de, como Messias, como Cristo, morrer para libertar o ser humano da escravidão e da morte por causa do pecado. Com isso, Cristo também ensina para nós hoje o custo de ser um discípulo, um seguidor de Jesus, também tem o mesmo chamado a ser fiel à sua missão até o fim, a tomar a sua cruz sobre si e seguir o Mestre. É interessante que naquela época a morte de cruz era considerado uma morte terrível, humilhante, dolorosa. Todo mundo queria evitar a cruz. Entretanto, Cristo se apropria desse símbolo que naquela época era símbolo de humilhação, de maldição, e agora ele converte esse símbolo como símbolo da graça, do amor, do perdão. Jesus explicou o custo do discipulado, bem como também os seus benefícios e a sua recompensa. No paradoxo da fé cristã, aquele que perde a sua vida por causa do Evangelho e por causa de Cristo, esse achará a vida eterna. Por outro lado, aquele que ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma. Que tragédia! Como o missionário Eliot expressou em seu diário, em 22 de outubro de 1949. Olha o que ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder.